Voltamos à entrevista com André Gomide, que é presidente do Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, falando conosco sobre cidades inteligentes. André, você falava antes das cidades que podem se candidatar a esse processo, a presença do Banco Mundial aí fazendo um papel de financiador também, estimulando, e a União Europeia. Fala para a gente como que quais são as cidades que podem se candidatar, são metrópoles, cidades pequenas, como que está se configurando isso hoje? Tá. Só para esclarecer, sim, o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, nós somos procurados pela União Europeia através de uma iniciativa que eles têm lá chamada DG Connect, que é coordenada pelo vice-ministro de Ciência e Tecnologia da União Europeia, o Dr. Mário Campo Largo. A equipe dele nos procurou, já tivemos algumas reuniões com ele, faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente vem estruturando essa ideia. Eles procuraram, a própria União Europeia procurou o Banco Mundial dizendo, olha, nós queremos implantar em alguns países do mundo, o Brasil foi um dos escolhidos, o trabalho de cidades inteligentes com as plataformas chamadas open source, são plataformas abertas. Da onde vem isso, Bressan? Grandes empresas de tecnologia mundiais estão desenvolvendo esse trabalho de cidades inteligentes, até investindo nisso, porém fazem com plataformas fechadas. Plataformas, para ficar claro para o telespectador, que é uma plataforma fechada? É quando você tem, por exemplo, a Apple, né? Você quando tem um equipamento da Apple, um iPhone, você só consegue se conectar com equipamentos da iPhone. Então é uma plataforma fechada, né? Quando você tem uma plataforma aberta, você consegue conectar as mais diversas tecnologias e os mais diversos softwares naquela mesma plataforma. Isso é fantástico. Por quê? Porque um cidadão que desenvolva um aplicativo qualquer que possa ajudar a cidade. Numa plataforma aberta, ele entrando na rede da cidade, ele entra ali gratuitamente, disponibiliza o aplicativo dele, ou gratuitamente, ou pode vender, enfim, né? Mas ele tem acesso àquela plataforma. Quando a plataforma é fechada, ele fica na mão da empresa fornecedora da plataforma. Então, ele desenvolve o aplicativo e aí é obrigado a pagar uma taxa para essa empresa para poder utilizar essa plataforma, né? Sim, essa plataforma é um grande programa, né? É uma estrutura, né? É uma estrutura tecnológica aonde você vai colocar ali os softwares, né, e os equipamentos, as tecnologias todas para poder desenvolver. Então a União Europeia tem esse conceito de que nós não podemos fazer nas cidades, plataformas fechadas. Né? O conceito é que nós temos que fazer plataformas abertas. Eles desenvolveram lá na Europa uma plataforma específica chamada Fireware e querem trazer essa experiência para o Brasil. Então aí, para responder a sua pergunta, as cidades que quiserem receber esse recurso do Banco Mundial para desenvolver esse trabalho, elas vão ter que aderir a essa questão da plataforma aberta. Né? O prefeito tem que concordar, não, eu quero, na minha cidade, eu não vou colocar uma plataforma fechada, eu vou colocar uma plataforma aberta. Ok, então essa é a primeira premissa para que ele possa receber esses recursos. Aí, para cada município, né, você tem as suas particularidades. Então, esse plano diretor ele tem alguns princípios aí básicos e outros que serão discutidos caso a caso com cada prefeitura, né, com cada cidade, pegando suas particularidades e vendo como é que cada cidade se adequa aí a essa questão da cidade inteligente. Nós temos algum exemplo nacional assim, de uma cidade que já começou e está mais avançado nesse processo? Nós temos um exemplo numa cidade no interior de São Paulo chamada Águas de São Pedro. É uma cidade pequena, ela tem em torno de 12 mil pontos de luz e ali já se começou a montar o que se chama de Smart Grid, quer dizer, montar uma rede, na rede de iluminação pública, essa infraestrutura tecnológica. Ali quem foi responsável por fazer foi a empresa Telefônica, Telefônica Data. Eles estão desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo e usando essa experiência, inclusive, para levar para outros municípios. É uma cidade pequena. Agora você tem um exemplo também da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela não chega a ser
é um bom exemplo de uma cidade inteligente nos moldes que nós estamos colocando aqui, porque não é feito, ainda não foi feita essa coisa de maneira integrada. Mas você já tem lá, por exemplo, aquela central, todo mundo conhece, aquela central de comando e operações da cidade, na qual o prefeito e os secretários, os gestores da cidade, tem ali, né, tudo que está acontecendo na cidade ao longo do dia, ao longo da semana, enfim, e ali você pode sentar naquela sala e analisar, tomar decisões estratégicas ali, baseado nos dados que você vai recebendo. Então isso é um exemplo né, as cidades, elas estão... Vitória mesmo é uma cidade que ela já vem trabalhando também nesse caminho. Vitória hoje tem câmeras de vídeo monitoramento que estão dando um resultado espetacular para a cidade. Né? Os resultados publicados na imprensa essa semana mostram uma queda acentuada na questão da violência. Vitória, o prefeito Luciano Rezende fala muito o seguinte: Vitória é uma cidade que a gente, quando viaja para outras cidades do Brasil, até do exterior, todo mundo diz assim, Vitória é uma cidade linda, mas tem ali uma mancha de sangue, né, porque era muito violenta. E graças a Deus a cidade conseguiu, de forma inteligente, ela conseguiu tirar essa mancha de sangue. Quer dizer, Vitória, a violência caiu substancialmente. Né? Então hoje Vitória até hoje o prefeito falava que o secretário de turismo já está sentindo com as agências e tudo uma visão muito melhor já hoje da cidade de Vitória em termos turísticos. Então você vê que uma ação na segurança vai impactar no turismo. Então a cidade inteligente é isso, ela é feita toda integrada, você tem as coisas, né, e a tecnologia está aí para ajudar. Certo, aí você tem a componente tecnologia do programa, da própria plataforma, pessoas que são treinadas para estarem trabalhando isso, né? Porque não adianta você ter software, também equipamentos para estar materializando isso, e um trabalho todo de gestão, né, do próprio município. Né? E é por isso que esse trabalho é chamado de cidades inteligentes e humanas, porque fugindo daquele conceito que eu estava te dizendo, quer dizer, quando a cidade ela vem e quando a empresa vem e coloca uma plataforma fechada, ela apenas está querendo vender o seu serviço e muitas das vezes pode lá no futuro deixar a cidade a ver navios. Né? Então, as pessoas da cidade precisam ser treinadas. Quando você coloca a plataforma aberta, você integra as pessoas nisso e aí você faz com que... Não adianta você ter uma cidade inteligente se as pessoas não estiverem preparadas para se conectar com essa tecnologia e fazer a coisa desenvolver. Sim. E na área de sustentabilidade, isso daí também tem todo um arcabouço aí do conceito de cidades inteligentes. Vocês trabalham essa questão de sustentabilidade? Sem dúvida, porque quando você fala, por exemplo, na questão da mobilidade urbana, né? Quando você coloca uma ciclovia na cidade, uma ciclofaixa, você começa a estrangular o uso do carro, né? Você está tirando carros da rua, portanto você está, além de estar cuidando da saúde das pessoas, né, você está diminuindo a emissão de gás carbônico na atmosfera. Você consegue identificar na rede, por exemplo, de água, né, hoje já tem essa tecnologia, São Paulo produz isso, tem uma indústria em São Paulo hoje que produz isso, você coloca no encanamento já chips ao longo do encanamento todo, então você tem qualquer vazamento de água, você na mesma hora fica sabendo. Então, quer dizer, mais uma vez a tecnologia ajudando a você rapidamente né, conter perda de água, por exemplo, que hoje está se tornando um recurso tão caro para nós, né, na humanidade. Então, assim, a tecnologia ela tem que ser utilizada a nosso favor, né? Ela está aí disponível, o que a gente precisa agora é juntar e fazer essa integração, e a cidade inteligente tem esse papel. É de fazer a integração dessas tecnologias todas que já estão disponíveis. Nós não estamos falando nada assim não estamos falando de coisas futurísticas, não, essas tecnologias já existem. Elas precisam ser integradas para que a cidade funcione de maneira integrada e inteligente. Certo. É um dos problemas que as cidades têm, que é principalmente com essas redes, né? Rede de eletricidade, telefonia, esgoto, isso, aquilo, tem que estar sempre quebrando, e você sempre tem um prejuízo muito grande, né? Não só pecuniário ali, né, o gasto muito elevado, mas também o transtorno que se traz para a cidade. Claro, porque essas redes elas são subterrâneas, né? Então elas não estão à vista, não é uma coisa que você, quando você tem um problema, você não identifica de imediato. Na hora que você vai identificar o problema, a coisa já sim, mas já cidades na Europa, outros lugares, né, mais desenvolvidos, você tem canais comuns, né, que você não precisa estar
quebrando rua, né? Eu tive lá em Bruxelas, agora eu tive no final de junho, fui convidado pela União Europeia para falar um pouco sobre cidades inteligentes lá em Lisboa. E aí fomos a Bruxelas conversar lá com o governo da Bélgica, né? E eles mostraram esse trabalho. Eles já fazem as galerias, né? São galerias compartilhadas, então você tem já tudo vedado, então assim, é muito mais difícil quebrar. Hoje a gente ainda tem essa dificuldade no Brasil. E quando você fala de sustentabilidade, a gente não é só a questão do meio ambiente, né? Quando você pensa, por exemplo, a saúde mental das pessoas, quando você vê esses postes cheios de fios na cidade, aquilo agride, né, a visão das pessoas, agride, a cidade fica feia, né? E a gente tem, assim, eu converso com muitos prefeitos aí, Brasil afora, essa é uma guerra que tem dos prefeitos com as concessionárias para que enterrem os fios, as concessionárias... Resistem, né? Resistem até porque é um serviço muito caro, então assim, a escassez de recursos no Brasil às vezes dificulta muita coisa, né? Então, precisa ser feito um pacto aí sabe, botar um pouco de recurso federal, um pouco de recurso do município, um pouco de recurso da concessionária, para ver se a gente consegue resolver esses problemas que são fáceis de resolver, é o que eu falei, né? As ideias já estão aí, já foi testado, a tecnologia está disponível, mas precisa fazer essa integração. André, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco, fique conosco.